Aí hoje ele tá com toda a história. Entrei no ringue. Tocou o sino. Tocou o sino. Tocou o sino. Bom, vamos dar início à nossa reunião mais uma vez. Uma proposta, então, não sei, na última reunião eu sugeri que a gente retomasse um tema que faz bastante tempo que nós não examinamos aqui, que é a questão dos juízos. Me parece que, como é um pressuposto que tem sido tomado como fundamento de algumas ideias que são discutidas no grupo, talvez fosse interessante a gente fazer uma breve análise das questões que, num certo tempo, aqui no grupo de estudos foram ponto de pauta. Eu acho que por muitos anos, acho que uns 2 ou 3 anos, nós examinamos a questão dos juízos aqui, não, doutor Pedro Osório, no início das reuniões. Nossa. Isso. E, aliás, talvez não tenhamos ainda saído desse exame na pauta. Então, por que a questão dos juízos elas são importantes para levarmos adiante, então, nossas discussões? Porque os juízos são os que fundamentam todas as ideias que constituem, então, a pauta do nosso debate. Ou seja, se nós temos a capacidade de ter ideias e temos a capacidade de pensar, essa capacidade tem origem nos juízos. E, portanto, entender como esses processos ocorrem, talvez seja talvez a mais importante questão a ser examinada aqui. Quando o Kant examina, pelo menos na Crítica da Razão Pura, faz o exame dessa questão, ele vai dizer que nós temos os juízos analíticos e juízos sintéticos, né? E segundo ele, os juízos analíticos seriam os juízos explicativos e os juízos sintéticos seriam os juízos ampliativos. Basicamente, são essas duas ideias que ele coloca para estruturar toda a Crítica da Razão Pura, né? E aí, quando ele vai falar dos juízos analíticos e sintéticos, ele depois estabelece uma nova categoria, que seria dos juízos sintéticos e analíticos a priori e a posteriori. E é nessa reflexão, pelo menos para mim, que eu estabeleço como um marco de toda a organização das minhas ideias, porque foi ao perceber a importância dessa distinção e que eu comecei então a estruturar um sistema de ideias que tem essa questão como ponto de partida, que é a pauta que nós temos até hoje aqui, pelo menos que permitiu partir daí então até chegar ao sistema heptanimal de inteligência, né? Quando Kant então descobre de que os juízos matemáticos seriam juízos sintéticos a priori, ele põe em evidência então uma questão que até então nunca a filosofia tinha colocado: a possibilidade da existência de um ambiente de inteligência que estivesse constituído antes mesmo da capacidade humana de pensar. Estaria ali para ser apenas descoberta. Ela não seria resultado de todo o sistema de conhecimento que o ser humano acaba constituindo e descobrindo quando desenvolve a capacidade de pensar. Porque como o ser humano aprende com a experiência, todo conhecimento tem origem na experiência, todo o sistema de inteligência, então, do ser humano está fundamentado neste fato, de que o ser humano se descobre como um ser que consegue acumular experiências e que, ao acumular essas experiências, ele desenvolve a capacidade de pensar. A questão toda do exame que pode ser feito a respeito desta aptidão humana é que toda vez que ela entrar em pauta para exame, não é possível desconsiderar aquilo que denominamos então de experiência. E como toda a experiência humana é distinta, porque todo ser humano tem vidas distintas umas das outras, pessoas, elas convivem em ambientes culturais, físicos, geográficos distintos, essas diferenças não permitem à filosofia, então, criar ou encontrar um critério que possa unificar esse conjunto de experiências para constituir um sistema
de filosofia. Então, o que o Kant coloca, o que esta questão coloca, então, é essa. Primeiro, que se todo conhecimento tem origem na experiência, os céticos já teriam demonstrado, então, em todas as oportunidades em que se manifestaram sobre esse tema, da impossibilidade de uma ciência fundamentada na experiência. Ciência no sentido absoluto, como seria possível, né, examinar depois esse outro âmbito da inteligência. Então, nós temos, segundo Kant, então, os juízos sintéticos a priori, eles estariam completamente emancipados desta origem, né, da inteligência humana, dessa parte da inteligência humana, e, portanto, eles seriam a priori. Bastaria, então, que fossem descobertos com a capacidade humana de pensar, e na medida em que fossem descobertos, todos os seres humanos descobririam esse ambiente de inteligência organizado da mesma forma. Aliás, é um sistema interessante, que é um sistema que a gente pode dizer organizado da mesma forma, mas não pode dizer com o mesmo conteúdo. Porque a matemática, ela é uma relação entre formas. Enquanto que o sistema de inteligência que nós utilizamos com a experiência, ele tem um conteúdo, e esse conteúdo então está fundamentado na sensação, essa outra só tem forma. São só relações. Então, a existência de um ambiente de inteligência que é só forma e não conteúdo, e que é o mesmo sistema que todos os indivíduos utilizam, é o que permitiu, então, ao Kant descobrir a natureza sintética pura dos juízos matemáticos. Acho que talvez o termo mais adequado, ao invés de... é que na época da filosofia dele, havia essa necessidade, então, de utilizar algumas categorias do sistema da época. Ele vai dizer, então, que são juízos sintéticos a priori. Não são juízos sintéticos a priori, são juízos sintéticos puros. São puros porque não tem conteúdo, só tem forma. São juízos de relações. E, portanto, são juízos universais e que vão constituir, depois, num sistema de inteligência, os juízos das certezas humanas. Então, mas deixando de lado, então, isso, nós vamos agora, então, perceber, então, que nós temos a possibilidade, então, de dividir os juízos sintéticos e os juízos, ou, sei lá, se não seria uma redundância falar em juízo sintético, e os juízos analíticos, que também me parece que não seria a expressão mais adequada. Eu poderia dizer que nós temos um ambiente de inteligência, então, que faz uso de análise e de síntese. Mas que no sistema kantiano, então, seriam os juízos analíticos e os juízos sintéticos. Pois bem, se nós temos, então, essa possibilidade de separar, então, os juízos em sintéticos e juízos analíticos, nós poderíamos agora, então, examinar e tentar entender como esses juízos se constituem enquanto tais no sistema de inteligência humana. Então, eu imagino que a gente possa dar um salto adiante nesta reflexão feita por Kant, que é uma reflexão de 1773 a 83, ele levou 10 anos até escrever toda a crítica da razão pura. Nós poderíamos, então, hoje, propor um novo critério. Se fôssemos escrever, então, a crítica da razão pura de Kant, nós iniciaríamos dizendo o seguinte, que todo conhecimento humano tem origem nas sensações, ao invés de experiências. Porque quando nós falarmos que todo conhecimento humano tem origem na sensação, nós vamos encontrar agora um elemento que universaliza todo o sistema filosófico para o âmbito da análise na filosofia, que precisa ser retomada, reconstruída com a luz dos conhecimentos atuais, ou do sistema de inteligência atual, porque o conhecimento restringiria a afirmação. Então, se nós dissermos todo conhecimento tem origem em sensação, então nós teríamos agora o primeiro elemento que serviria para constituir, então, um novo dimensionamento dos juízos. Por que eu afirmo isso? Porque, na verdade, a grande chave da descoberta de como funcionam os juízos no ser humano, e que é utilizado e apropriado para a filosofia,
é que o sistema de inteligência humana, ele trabalha basicamente, ele tem um ponto de partida na possibilidade de repetição e de sucessão. As ideias de repetição e sucessão são duas ideias fundantes de todo o sistema de inteligência. Por que isso? Porque quando nós formos falar, ou quando nós formos examinar essa questão dos juízos, nós podemos dizer que o ser humano, depois que desenvolve todos os processos orgânicos que lhe permitem, então, assumir essa identidade enquanto indivíduo, né? Esse ser humano que se assume nessa identidade enquanto indivíduo, ele passa a constituir um sistema de inteligência, então, que tem a possibilidade de repetir e representar, suceder algo. Então, no plano do sistema de inteligência, das ideias, das crenças e das certezas, ideias, certezas e crenças estão separadas no mesmo âmbito, o indivíduo pode repetir ideias. E essa capacidade é infinita. Uma ideia pode ser exatamente igual a outra ideia. Se uma ideia pode ser exatamente igual a outra ideia, há infinitas possibilidades de repetição nesse ambiente de inteligência. Agora, esse indivíduo que pode repetir ideias, ele também agora pode representar ideias. De que forma ele representa ideias? Quando a ideia agora não apenas é uma repetição da própria ideia, mas a ideia se corresponde com uma sensação no mundo da natureza. Então, há uma sensação, e aí, desta sensação, sucede uma ideia. Por isso que são juízos de sucessão. E sensação e ideia, há uma sucessão, há uma cadeia entre a sensação e a ideia. Agora, esta ideia que sucede a sensação, ela é uma ideia que resulta de um processo diferente da ideia que reproduz a ideia. Então eu tenho a possibilidade de reprodução e de sucessão. Quando o indivíduo faz uso dessa aptidão de repetição, ou de repetir ideias, ele está no âmbito das sínteses, da capacidade sintética do indivíduo de produzir ideias. Então essas ideias sintéticas, elas são puras ou impuras. Quando essa síntese é resultado de sucessão, mesmo que de forma indireta, olha, eu tenho agora, lá no meu conjunto de informações, no meu sistema de inteligência, há 10 anos atrás, uma sensação me produziu uma possibilidade de um juízo, de uma ideia. Esta ideia, que fica armazenada na memória, ela pode ser utilizada como um instrumento ou como meio de produção de uma nova ideia. Ou seja, o indivíduo, de posse de todas as suas informações a respeito do mundo que o cerca, num determinado momento, ele não precisa da cadeia de resultado total, porque na cadeia de resultado anterior ele já tem uma ideia que sucede a esse fato. E ele tem condições agora, a partir então da sensação, que é a experiência, produzir uma nova ideia que é de sucessão, uma ideia de repetição da ideia que antes foi de sucessão. Então vocês vejam, tem a sensação, a ideia, e agora a ideia é a repetição. Quando nós temos a sensação, a sensação antecede a ideia, então há uma sucessão entre a sensação e a ideia. Quando nós temos a ideia, então, que é de sucessão, esta ideia que é de sucessão, nós podemos chamar de juízo. E como ela é uma ideia resultada de uma sensação, de uma sucessão de uma sensação, nós vamos chamar, então, este juízo de sintético impuro. Por que ele é sintético impuro? Porque para que ele possa ser produzido, é necessário que ele tenha sido derivado de uma sensação humana. A sensação sucede à ideia, e a ideia que se produz da sensação, então, pode ser utilizada para produzir novamente, repetir esta ideia. Esta capacidade sintética de repetição, então, ela é impura. Por que ela é impura? Porque ao repetir a ideia, então, se nós temos a possibilidade de repetir uma ideia por outra ideia, quando ela volta agora a usar uma linguagem muito utilizada aí da vida contemporânea, quando ele vai fazer o checklist, né, desta ideia nova produzida, agora com o fenômeno de representação, ele entra em dúvida. É possível agora dizer que essa segunda ideia é a mesma sucessão daquele fenômeno que ela encontra no plano da natureza? Não é possível. Por quê? Porque agora não é possível da ideia suceder o fato.
Porque só é possível no plano da natureza o fato fazer suceder uma ideia. A sucessão é sempre entre sensação e ideia. Quando você tenta fazer esse checklist, você busca tentar agora fazer suceder da ideia a sensação. Esse caminho é impossível para o ser humano. E como ele é impossível para o ser humano, então é desta análise, do exame desta questão, aliás, análise não é uma expressão que se preste para falar sobre isso, do exame desta questão, que os céticos dizem, não, é impossível conhecer. A possibilidade do conhecimento, ela sempre é decorrente das experiências humanas, e as experiências humanas não podem condicionar o mundo à natureza. Como diria David Hume, né, com que autoridade é possível a razão afirmar que uma vez posto algo, necessariamente outro algo deva ser posto, né? Então, vocês percebam então que não é difícil entender isso, de que as ideias de repetição e sucessão são fundamentais para entender as ideias dos juízos. Porque nós temos uma cadeia de acontecimentos, sensação e ideia. Bom, agora nós temos que, desta questão, se vocês perceberam, então, nesta questão da sensação e ideia, essa sucessão que se dá no plano da constituição desse sistema de ideia, desse sistema de juízo sintético impuro, há uma outra possibilidade que é retirar, então, agora dessa cadeia toda, a sucessão entre sensação e ideia e trabalhar apenas com a ideia da repetição. Ao invés, então, de buscar num plano da natureza uma sensação para ser utilizada, então, como o modelo, né? Usar essa palavra, se é que possa ter toda a força de comunicação que eu gostaria que tivesse, mas como o juízo sintético impuro usa, então, uma sensação como modelo, ele pode retirar essa sensação como modelo e mesmo assim fica a possibilidade da repetição. E ao colocar nesta possibilidade da repetição, ao invés de uma sensação como modelo, apenas um símbolo, que é, por exemplo, que é o que nós utilizamos como usamos das representações matemáticas, a utilização de símbolos permite agora, a partir unicamente da possibilidade de repetição, constituir todo um sistema de inteligência. Todo sistema matemático não é nada mais, nada menos do que a possibilidade de repetir algo. E esta possibilidade de repetir algo, colocada em cadeias, e como ela é infinita, você produz todo um sistema de conhecimento que está emancipado das sensações humanas. E, portanto, é um sistema de conhecimento que nós poderíamos chamar, que fundamenta o sistema de certezas humanas. Vai constituir um sistema de inteligência baseado, então, na capacidade sintética pura do indivíduo. O indivíduo tem uma capacidade sintética pura, então, que é a capacidade de repetir, e ele tem uma capacidade sintética impura, que é a capacidade agora de repetir não apenas a repetição, mas repetir sensação. Por isso que ele, fazendo uso da sensação, esse ambiente se torna impuro. Que foi descoberto pela filosofia analítica, que jogaram fora o homem e tudo que produzia sensações no universo para tentar constituir um sistema de inteligência que se organizasse unicamente nesse ambiente transcendental, e que não foi possível, que está provado aí que não é possível, porque jamais será possível pensar e submeter o mundo. O mundo é que submete o homem ordena esse mundo e depois, com a sua ação, transforma o mundo. Mas com a ação, não com as ideias. Vivemos num mundo que imagina que transforma o mundo por ideias. Bom, só para, então, tentar encerrar essa investigação aqui, com o tempo eu acabei me dando por conta também neste exame, que quando o indivíduo constitui esse sistema de ideias, então, que é composto por certezas, por crenças e por verdades, a constituição desse sistema de ideias, que é composto por certezas, crenças e verdades, ela tem um elemento, então, de organização desse sistema. Aliás, sistema de ideias, crenças e certezas. Bom, como é que funciona, então, esse sistema de relacionamentos que o indivíduo tem? Então, o indivíduo que constitui ideias, certezas e crenças é um indivíduo que está submetido a um sistema de sensações, de verdades e de conhecimentos. Os conhecimentos humanos, então, na verdade, todo o sistema se estrutura a partir da sensação. O elemento central de organização desse sistema de inteligência é única e exclusivamente a sensação e a ideia. Esses dois ambientes, então,
que constitui todo o sistema de inteligência humana. Por quê? Porque o homem tem é necessário entender um homem que sente e é necessário entender um homem que pensa. A sensação e a ideia, então, são dois polos deste indivíduo, que se organiza a partir de um mundo binário, então, um mundo de sensações e um mundo de ideias. E que vai se apresentar em toda a divisão de qualquer área de investigação. Vai chegar um determinado momento que nós vamos encontrar duas possibilidades. Por isso que se fala na natureza binária do conhecimento. Porque esse conhecimento é binário porque é uma relação entre sensação e ideias, sempre. Todas as divisões, se formos buscar a última análise da investigação que se faça sobre qualquer assunto, nós vamos perceber que a análise ela vai apresentar um caminho que aponta então para examinar esse ambiente de ideias ou esse ambiente de sensações. Bom, junto com o ambiente de sensações, o indivíduo constitui aquilo que ele chama de verdades, então. E junto com o ambiente de sensações, de verdades, ele vai constituir aquilo que ele chama de conhecimento sobre o mundo. Então, o conhecimento sobre o mundo, na verdade, se nós formos examinar esses dois ambientes, nós vamos perceber que as sensações produzem, então, as verdades, e que as verdades são relações que o indivíduo constrói no mundo das ideias entre a verdade e a verdade agora e esse ambiente de ideias. Então, o que seria a verdade? A verdade seria aquela ideia que se comunica diretamente com esta sensação. A primeira sensação do indivíduo que passou a fazer parte desse acervo de inteligência, que vai constituir, então, o ambiente das suas ideias. Então, o indivíduo que tem verdades produz ideias. Ideias de verdades. Então, o indivíduo tem as suas ideias sobre as verdades do mundo. As ideias sobre as verdades do mundo são dois âmbitos, então, deste indivíduo que sente e esse indivíduo que pensa. O indivíduo agora que sente vai produzir certezas. Ou seja, o indivíduo tem certeza da sensação. A sensação é algo, então, que... Aliás, a sensação é algo no sistema de inteligência. Eu já examinei essa questão. Então, o indivíduo que sente algo tem a possibilidade, então, de estabelecer um critério de certeza. E o indivíduo que constitui agora um sistema que ele vai chamar de conhecimentos, na verdade é um sistema de crenças. Todos os conhecimentos que o indivíduo, que nós construímos no mundo da natureza, na verdade não passa de um sistema de crenças. Se nós formos pegar todos esses livros que nos rodeiam aqui, que não são poucos, nós apenas vamos identificar indivíduos constituindo sistemas de crenças a partir das suas verdades, que tiveram origem, então, né, num sistema de ideias, esse sistema de ideias que foram produzidos pelas suas verdades, né, e que a única questão que lhe permite constituir todo esse sistema é porque ele tem sensações, e isso lhe permite ter certeza de algo. Vocês vejam que a certeza, quando nós vamos trabalhar com a certeza no plano das ideias, na verdade a certeza é a única possibilidade de repetição. Toda vez que nós produzimos um sistema de ideias, um sistema de repetição, é um sistema de certezas. E, portanto, ela é universal, porque é uma aptidão que todo o indivíduo tem. Mas quando o indivíduo agora vai constituir esse sistema de ideias, que vai constituir, então, as suas verdades e, portanto, as crenças a respeito de um pretenso conhecimento, ela parte desse reconhecimento da sensação e a certeza de que há algo. Então, vocês vejam agora, a sensação que produz certeza de algo vai disparar um operador lógico nesse sistema de conhecimento binário. Por isso que eu trouxe para essas discussões, para o grupo de estudos, esse exame anterior, de que todo o sistema de inteligência funciona a partir dos operadores lógicos não algo. Não algo ligado, então, à ideia de repetição e algo ligado à ideia de sucessão. Então, o indivíduo tem sensação, a sensação se apresenta como algo. Quando algo, como ele tem, então, esse indivíduo que agora sente e que esta sensação produz, então, agora uma impressão nesse organismo humano, este indivíduo vai disparar imediatamente 7 operadores lógicos, representados, então, agora pelas 7 sentidos humanos. A dor, o prazer, a visão, a audição, o tato, o olfato, o gosto
repetisse todos, né? São 7. Então, quando algo, abre-se 7 operadores lógicos. E novamente, nesses 7 operadores lógicos, abre-se novamente a possibilidade de não algo, em cada um deles, ou algo. Quando algo se repete em mais de um operador lógico, o sistema cria um sistema de relacionamento. E ao criar o sistema de relacionamento que se dá no plano das ideias, agora você passa a constituir, então, a sucessão, a cadeia de sucessão entre fenômeno, entre impressão e juízo, entre aquilo que o indivíduo recebe pela sensação e aquilo que ele produz no sistema de ideias. Então, vocês percebam a importância de nós colocarmos em ordem essa questão dos juízos, porque nós poderíamos dizer, então, para encerrar essa minha pequena introdução aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, que nós temos, então, uma cadeia sucessiva que constitui a capacidade humana de pensar, um conjunto de questões que precisam ser separadas, todas elas, para serem colocadas, devidamente ordenadas no espaço, para que possa, então, ser exposta de forma inteligente. Primeiro, nós temos, então, o indivíduo que sente e o mundo da natureza que produz sensações. Então, nós temos, no mundo da natureza, então, que produz sensações, a filosofia, a ciência, todo designou isso como fenômeno. Então tem o fenômeno no mundo da natureza, este fenômeno agora produz uma impressão no indivíduo, esta impressão no indivíduo, então, ela produz uma sensação, esta sensação agora, ela ganha uma representação por uma ideia, e agora separa-se do mundo da natureza, e passa a se organizar unicamente no ambiente dos juízos, a partir, então, agora dos relacionamentos que o sistema de inteligência produz de forma natural, uma aptidão natural que nasce com o indivíduo. A aptidão de relacionar. Pensar é relacionar. Então, nós temos fenômeno, a impressão, a sensação e a síntese. E aquilo que nós estamos examinando agora até então é o ambiente da síntese. Como esse ambiente da síntese agora processa para suceder a ideia e para se repetir enquanto ideia. Uma repetição que pode ser pura e uma repetição que pode ser impura. Por quê? Porque ela é a sucessão de uma sensação. Então nós temos essa cadeia de acontecimentos. Então a importância do debate é colocar em evidência a seguinte questão. Nós precisamos separar de forma radical, no nosso acervo de ideias, os dois âmbitos desse sistema de inteligência. Nós temos conhecimentos e ideias. Conhecimento, na verdade, se apresenta no sistema de ideias como crenças. Sensação se apresenta no sistema de ideias como certeza. E verdade se apresenta no sistema de ideias como ideias. As ideias são compostas por verdades. Os indivíduos não imagina a possibilidade de alguém imaginar que não existam verdades. Desaparece, inclusive, a própria capacidade de pensar, porque é ela que fundamenta ideologicamente todo o sistema cultural civilizado. E a partir das verdades que a sociedade civilizada vai constituir, então, o sistema de relacionamento que vai permitir a este sistema que tem ideias, então, agora separar certezas e crenças, e que vai constituir todo o sistema de inteligência. O homem é homem porque tem a capacidade de crer. Se nós não tivéssemos a capacidade de crer, ou seja, a capacidade de produzir ideias a partir da sucessão de sensação, repetição de ideias que sucedem sensações, se nós não tivéssemos essa capacidade, nós seríamos iguais a todos os demais animais. O dia que o animal aprender, desenvolver a aptidão natural de produzir ideias a partir da sucessão de sensação, ele vai constituir um sistema de inteligência que vai permitir desenvolver linguagem, provavelmente estará se comunicando conosco com facilidade através. Isso ocorra, provavelmente os cães sejam os primeiros a desenvolver essa habilidade, pela provocação que tem pela própria convivência com o homem. Não sei se isso funciona assim, mas é pelo menos agora uma ideia maluca que eu levanto aqui, porque realmente o processo é esse. Vocês teriam vontade disso, né? Se comunicar com outros, talvez entre eles que mais... Então, essa em síntese assim, é a forma pela qual eu organizei essas ideias, né? Porque elas, me parece que se nós deixarmos agora então para o âmbito da filosofia, então este elemento que me parece que seria
o mais reduzido de todo, reduzido no sentido de, seria possível então agora nos permitir a aventura de afirmar que ele seria então um elemento que unificaria todos os seres humanos, então, que seria um ponto de partida desse outro âmbito da filosofia, que é não a experiência, mas a sensação. A sensação vai nos permitir agora organizar outras ideias que elas se apresentam na nossa inteligência de uma forma muito confusa. Ora, se a filosofia fala de um universo, se a filosofia fala de um mundo, e se a filosofia fala de uma razão humana, eu preciso agora encontrar um elemento que possa explicar as ideias de universo, mundo e razão. E a sensação me permite isso. Porque se eu reconhecer que o universo é um processo em curso no espaço, todos nós podemos concordar com isso. Eu duvido o cético que vem aqui e que possa sustentar com coerência dentro do sistema de inteligência que nós possuímos. Até pode, eventualmente, existirem outros sistemas de inteligência no universo que desconhecemos e, portanto, que talvez explicasse melhor esta ideia, mas para o homem atual, eu não encontro uma outra possibilidade de explicação dessa ideia, como o universo é um processo em curso no espaço. Então, se eu tenho a sensação desse universo como elemento de ordenação desse universo, eu diria então que agora o mundo, que é o mundo do homem, é o universo ordenado por sensações. Ora, se o mundo do homem é um universo ordenado por sensações, as sensações que permitem o homem ordenar esse mundo, esse universo, e portanto constituir um mundo, a razão humana são então agora as sensações ordenadas entre si. Quando o indivíduo, no curso da sua existência, aprende a ordenar as suas sensações, e ao ordenar as suas sensações ele aprende a ordenar o universo, ele constitui então um mundo, que é o mundo do homem, e que é o mundo em que vivemos, e que nos permite inclusive estar culturalmente fazendo uso de construções desse mundo como a linguagem, que permite a comunicação. Ele alfinetou os céticos, né? Para mim o universo é o fim, um curso no espaço, não um processo. Tudo bem, mas ele é ordenado por sensações. Eu tenho, no que tu coloca, assim, eu tenho algumas questões assim, né, Paulo? Tu bota sensações, percepção e sensação. Não, né? Percepção está fora. Não, Essa ideia de percepção, ela não é uma ideia clara, quando né? tu coloca ali percepção... Impressão e sensação, juízo. Impressão. E eu, para mim, antecede, né? As sensações se dão para todos da mesma forma. Para mim, a sensação não produz conhecimento. O conhecimento se dá a partir da percepção. Mas o que é a percepção? É o que tu percebe da sensação. As sensações se dão todas da mesma forma. Esse perceptor teu estaria situado aonde? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Inclusive ele que gera o conhecimento. Mas se não houver a percepção, não tem conhecimento. Pois é, mas se teu perceptor Porque não é um sistema de relacionamento que tu constitui não para precisa entender as relacionar, coisas? Não precisa relacionar. Então é a sensação. Não precisa relacionar. Então teu perceptor... A ideia de tu estar relacionando a relação como constituinte do conhecimento, ela vai cair num erro quase que tautológico lá, porque daí tu precisa relacionar o conhecimento. E o conhecimento, por isso que para Kant se dá na experiência, porque a experiência sai da sensação, tu tem que experienciar a sensação para ter o conhecimento. Porque enquanto ficar na sensação, bom, aqui está um exemplo, nesse ambiente aqui a sensação se dá para todos nós da mesma forma. Agora, como nós vamos perceber esse ambiente, que vai ser diferente para cada um. Jamais me passou pela cabeça que um dia eu poderia encontrar um meio de explicar esse ambiente aqui. Não. Eu posso tentar categorizar ele reduzindo. Exatamente. É uma livraria. Tu viu, tu está chegando onde que eu quero. Pois Por é. enquanto, quando tu começar a explicar, para explicar esse ambiente, tu precisa produzir conhecimento. Pois é, mas tu Leonardo... precisa produzir experiência. Mas Leonardo, você Porque está senão tu examinando fica um na outro sensação. homem aqui. Eu não estou... Aí que está uma grande questão. Você está examinando um homem diferente do homem que eu examino. Você agora está examinando um homem em ação. Não, o homem que classifica, que ordena, Não, necessariamente. ele está agindo. Necessariamente é o homem que pensa. Né? Ele não Não. está agindo, ele pensa. Pois é, mas aí tu já está examinando os pensamentos humanos. Eu nunca examinei o pensamento humano. Mas Se ele de é certo, errado, mas de se é certa bom ou forma, ruim. Paulo, é só uma inversão. É só uma inversão. Mas eu não cheguei... A minha proposta não vai tão longe assim. Nunca quis isso. Não é questão de querer, eu estava até comentando aqui, nós estávamos comentando. Não é o meu objetivo. Colocou ali num determinado momento a percepção,
A sensação. Mas tu coloca a sensação como... Fenômeno, impressão, sensação. A impressão. Porque o que acontece? Quando o fenômeno imprime no homem, ele transforma o homem. Não é mais o mesmo homem. Mas a impressão... Nós temos o homem e o homem e o fenômeno. Quando o fenômeno imprime, ele altera esse objeto no espaço. Ele transforma o homem. Então não é mais o mesmo homem. O homem com a impressão é outro homem anterior da impressão. Citou ali a percepção, né? Então ele está permanente. O problema é que nós somos um processo em curso no espaço também. Nós não somos nada mais, nada menos do que sei lá o que causou. Sim, e daí, assim, ó, uma coincidência de elementos no espaço. É eixo, Paulo. É eixo de pensamento. É eixo de pensamento. Não tenha dúvida nenhuma. Que tu cria teu conhecimento. Como tua eixo? Teoria. Eixo. Tu tem um eixo de pensamento. Ele parte de um lugar. Agora, se esse eixo aí ele é torto, é reto, é o Mas eu não posso comparar com uma carroça, por exemplo. O hexagonal, entenda o eixo. Mas eixo é um objeto, né? Não, estou dizendo que é um eixo de pensamento. Cada um tem. Então é um foco, é uma linha, é um curso, uma conduta, seja lá o que for. Curso de pensamento. Isso não vai mudar. Né? Tu tem uma forma de pensar, né? Assim como todos nós, cada um tem uma forma de pensar. Quando tu coloca a ideia do teu pensamento, ele serve, ele é prático, né? Mas há uma dificuldade, quando tu desafia o cético, quando tu desafia, né? Tu coloca o universo, depois tu pensa o mundo e depois tu pensa o homem, né? É o universo, mundo e razão. Porque na verdade o mundo é uma produção do homem, né? Não, pois é. O mundo não existe por si mesmo. Sim, pra te ver que pra mim isso aí é um absurdo, né? Pensar filosoficamente dessa forma. O homem, por exemplo, que nascesse desprovido da visão, da audição, do tato, do olfato, seria um conjunto de... não teria sensação e, portanto, não teria elemento de... Exato. Ele provavelmente... Se você examinar, por exemplo, o indivíduo em estado de coma, né? Sim, o sentido está não teria dado, sentido né? algum e, portanto, ele não teria sequer inteligência. Alguém que nascesse em estado de coma, Paulo, não passaria de um monte de carne, né? O sentido está dado, né, para nós. Né? Como uma possibilidade de dor, talvez, para o homem, né? Porque ele pensa, produz conhecimento, através desse pensar, produz conhecimento, produz guerra, produz amor, produz prazer. Sim, então, os sentidos, né? talvez é o sentido mais cruel que o homem ganhou, né? Diferente dos animais. Por isso nós estamos aqui, né? Sofrendo para pensar, sofrendo por Eu não conhecer, sofro, eu me tenho muito prazer. Sofrendo por amar, né? E Muito tendo prazer por amar, tendo prazer por pensar, mas é preciso ter prazer por conhecer a dor, né? Se tu ficar só na ideia de prazer, só na sensação do prazer, como é que tu vai me dizer que tem uma dor? Mas eu não tenho dor, não, prazer dizendo ou que pensar. se tu só ficar na ideia do prazer, tu não tem como saber o que é dor, pensar, né? mas ele... Ou tu permanecer no estado de dor, tu também não vai ter ideia do que significa o prazer. Tu precisa sentir as duas para saber o que é uma e o que é outra. Senão tu vai estar numa ideia falsa de prazer, numa ideia falsa de dor. Bom, mas é assim, ó, independente a isso, tu constrói lá, está construído. Só que quando eu estava quieto, que tu desafiou ali, né? Não, também. Entendeu? Eu estava ali, só que na verdade não queria discordar. Só que eu estou dizendo o seguinte, é que na verdade pra mim tudo parte do homem, não tem conhecimento, Sim, não tem Leonardo. sentido, não tem mundo, não tem universo, não tem qualquer possibilidade sem o homem. Porque a ameba não construiria isso, né? Pois é, a Já questão chegamos toda a essa questão. é que nós Sentir, dois não sentir. podemos, nós dois não podemos discutir porque nós dois tratamos de assuntos diferentes. Bom, mas aí é que Seria nós podemos mesmo... discutir. Desculpa eu ter que contrariar, né? Não, então tu nós quer... só podemos, eu e tu, discutir, porque senão nós concordaríamos aqui, seria uma coisa, né? Se eu e tu concordássemos. Não, mas é que na verdade tratamos, como nós estamos discussão tratando de só serve. assuntos diferentes. Eu não tenho como discordar de você nem concordar com você, Nem eu porque e esses tu. temas que você examina eu não examino, eu não me interesso por eles. Não, mas não é uma questão de interesse, Paulo. Mas eu não examino. Sim, mas pois não é uma questão de interesse ou de examinar, né? Para mim não parte Porque disso. eu já me convenci. Viu? Tanto assim, que tu examina esse homem que não é do meu interesse, eu tô aqui. Então eu tô bem acima de ti, né? Porque tu não se interessa pelo meu homem, porque tu não quer saber dele e tal. Vamos ignorar esse teu homem. Então para mim é complicado. Eu não me interesso pelo teu, agora me interessa conhecer o teu homem e daqui um pouquinho fazer algumas cutucadas nesse teu homem aí que tu tá investigando. É possível. Não é porque o teu homem não seja foco do meu interesse, né? O conhecimento é isso. Né? Para mim, o conhecer é isso.
Né? Tu ter essa capacidade de, inclusive, conviver com teus contrários, os pensamentos contrários ao teu. E a discussão só é possível, né? Só se discute aquilo que tem um entrave filosófico, de conhecimento, de base. Eu li uma frase hoje que eu gostei muito, né? Oscar Wilde. Estou velho demais para saber de tudo, né? Porque, na verdade, a grande questão nossa, esse é um tema que me custou muito, né? Que foi reconhecer o âmbito da minha ignorância. O jovem sabe, o jovem nasce sabendo tudo. E na medida em que ele deixa de ser jovem, ele vai percebendo o quanto ele não sabe nada, né? Então, quanto mais velho nós nos tornamos, mais percebemos o nosso âmbito de ignorância. E uma das questões que eu asseguro categoricamente, então, que para mim está plenamente resolvido, é de que tem certos assuntos que eu decidi que não vale a pena examinar. Não que não valha a pena tratar desses assuntos. O ser humano, ele precisa permanentemente reexaminar a ação humana, tendo sempre como ponto de referência, né? Então, um pretenso ser humano virtuoso, né? Afinal de contas, a necessidade da virtude me parece que é o elemento central da existência humana, né? A virtude, em todos, agora o problema de virtuoso é uma outra questão. Então, para mim, essa questão aí não está em pauta aqui. O objetivo aqui seria outro, que é única e exclusivamente tentar entender os processos que constituem esse ambiente de inteligência. Porque eu ainda, se eu for examinar o homem, eu forçosamente terei que julgar os homens. E aí eu não vejo razão alguma, isso aqui não pode se constituir num tribunal humano, né? Ele tem única e exclusivamente examinar, tentar dissecar, usar então uma linguagem da anatomia, né? Tentar dissecar esse homem para tentar, examinando essa complexa máquina, então, orgânica que permite ser o que é o homem, entender se é possível, até que ponto é possível encontrar alguns elementos. Só que isso, filosoficamente, tu pretende, eu vou te dizer, é impossível. Pois é. É impossível. Então aí eu tô... uma olhada, porque assim, ó, então vamos dar o nome de homem, cientificamente. Eu estou tentando homem, cientificamente ordenar esse sistema, né? Se a filosofia não permite, eu vou para a ciência. Mesmo pela ciência. Ah, bom, agora então aonde tu quer que eu vá? Eu não tenho. Se a ciência e a filosofia não me servem. Tu tá pegando o único elemento vivo capaz de produzir conhecimento, que é o homem, e tu quer separar que tu fala. Eu quero entender o homem. Tu fala, mas tu não pode entender o homem, Paulo, sem pensar o homem como um todo. Tu quer pensar o homem, entender o homem, separando o homem. Bom, não. Só me serve essa parte do homem. É que na verdade... Essa outra aqui, eu não quero saber dela. Mas tu não tem como separar esse homem. Pois é, o problema... Tu não pensa. Tu categoriza um homem pela metade. Esse homem é constituído de moral. E a gente nunca discutiu, e eu nunca coloquei nesse assunto. São questões morais que vão determinar o conhecimento também. Sim. Sim, a questão Se o moral conhecimento daí. É um sistema de crenças, claro que sim. Então, daí essa moral vai ser o quê? Ela vai vir da onde? Derivada do quê? De que sentido? De que pensamento? Pois é. De que ideia? De um Deus Pois que é. originou todo esse pensamento? Leonardo, do mas Big Bang que explodiu como uma sopa e tal no caldeirão do universo? Pois é, mas veja que... Então, para tudo isso perceba, tem a crença aí que tu fala. Tem uma perceba que eu lá. falo que conhecimento e crença são dois âmbitos da mesma... Por isso que eu estou dizendo, tem uma crença e vai atrapalhar mas eu não estou... essa ideia de conhecimento. Eu não, na verdade, eu não estou examinando o conhecimento humano. Eu estou examinando o que é conhecimento humano. O que pode ser aquilo que nós chamamos de conhecimento. O conhecimento humano, hoje, se me interessasse o conhecimento humano, eu não conversaria contigo. Eu tenho livros de sobra aí para fazer buscar. Está tudo registrado aqui nesse conjunto de, sei lá quantos, 60 mil livros aí que eu tenho. E eu descobri que neles eu não encontrei absolutamente nenhuma resposta porque eu buscava. Porque o que eu busco está dentro de mim. Não está nesses livros. Eu preciso, antes de tentar examinar esses livros, eu preciso examinar a mim mesmo, porque se eu não conhecer como funcionam os meus mecanismos me permitem pensar, estudar e dizer que conheço, como é que eu vou conhecer algo? Então, eu ainda estou nessa fase de inventário, eu tento examinar não o homem da natureza que se apresenta no universo
completamente distinto entre si. Estou tentando examinar a mim mesmo. O que eu faço aqui é uma reflexão em voz alta, com o propósito de imaginar que é possível nós também tentarmos fazermos reflexões para ver até que ponto as nossas reflexões podem se aproximar. O ponto de aproximação que eu proponho aqui é reconhecer que o homem sente. Se alguém quer descobrir depois o que essa sensação é, isso vamos deixar então para um outro âmbito de exame. É isso que eu proponho, que o homem sente. E que a sensação, então, ela é algo que se apresenta a todos os indivíduos como tal, sensação, mais nada. Perfeito, mas para isso tudo é preciso andar, né, Paulo? Porque Tudo senão bem. vão ter que dizer a mesma coisa. Saber Mas eu não quero ir adiante ainda, porque não Eu- está resolvido esse assunto. Ele ainda não está resolvido. Só um pouquinho, como que não, Paulo? Eu posso te dar, se tu não está disposto a ler, mas eu te dou aí, te trago aí um quilo de filósofos falando sobre esse homem que Mas sente. só 1 quilo de filósofo vai estar morto, né? Então tá Tem que ali. ter no mínimo 60 Não, a mesma quilos. coisa se eu ficar aqui Senão só, não serve. aí eu vou repetir o que tu disse. Tá? Se eu precisar saber o que é, o que tu pensa sobre o que o homem que sente, eu vou vir aqui te ouvir, vou pegar um monte de livro aí Pois que é. já está escrito e tal. Então, mas daí é infantil isso, né? Porque daí assim, então não vamos fazer mais nada. Vamos pegar os exercício, livros aí Leonardo. que tem. Aí que traz Nós estamos fazendo um exercício. Mas é um exercício. E exercício, ele requer esforço, né? Ele requer repetição, às vezes, né? Requer metodologias diferentes, né? Porque fazer o exercício, se nós formos pegar pelo âmbito da física, da educação física, nem o exercício que cabe a mim já não cabe ao doutor Pedro Osório, nem pro rapazinho aquele ali, né? Então nós não podemos repetir o exercício aqui, não, vamos fazer flexão aqui para todo mundo porque é bom para a saúde. Opa, o Dr. Pedro Osório não pode mais fazer flexão, mesmo que seja bom para a saúde. Né? Então vamos adaptar esse exercício. Esse exercício precisa ser adaptado ao conhecimento que cada um carrega, né? Mas já que mexeram Com vespeira. com a minha geração e a dele, e do nosso companheiro de trabalho, e eu só meditando agora sobre isso aqui, mas será que já não aconteceu algo muito semelhante ao que está ocorrendo neste debate, neste confronto de colocações? Com certeza. E muito útil Antes de nós, e até. que pode ajudar ao esclarecimento. Contam que já há bastante tempo, num ambiente altamente seleto de curiosos, de intelectuais, filósofos, queria-se saber o que era o homem. Não porque o homem, né? Mas afinal, então, o que é o homem? E então, o filósofo mais alto que tinha no ambiente, eu disse, eu sei e posso mostrar aos senhores. Posso. Então recorreu a uma série de argumentos muito interessantes para configurar a ideia, para dar concretude à ideia do que seria o homem. O único ser que crê. E ele sentiu-se pressionado, encurralado, o filósofo, grande filósofo, um gigante, que trabalhava exatamente com as ideias. E ele disse, bem, isso é tão fácil. O homem é um bípede, como a galinha, o galináceo. É um bípede, com um detalhe. Livrou-se ou jamais teve penas. É um bípede sem penas. E discutiu isso, mostrando que era possível um bípede sem penas e o Platão. Isso é Platão. Nesse meio tempo, agora inventa-se que, não é uma invenção, ninguém viu, mas é possível colocar no meio desse salão, desse ambiente, a pessoa do Diógenes. O Diógenes, né, na área da filosofia cínica, que não é uma coisa, né, vulgar. Então, o Diógenes tinha desaparecido
E disseram, mas o Diógenes está descontente conosco. Foi embora. O que será? Que bicho mordeu ele? Está aborreceu, foi embora. Mas que pena. Mas ele é um irreverente. Então, o Diógenes ia subir. Eis que quando ele espera, ele adentra o ambiente de novo, o Diógenes que tinha se afastado. E abriu uma cesta lá, uma coisa que ele trazia, e jogou no meio do salão um galo despenado. Arrancou as penas, queratina que cobre o corpo de um galo, como de qualquer galináceo, jogou no salão e disse: eis o homem de Platão. Porque se é um bípede, sem penas, aqui está um que satisfaz o conceito. Ora, isso que não aconteceu, obviamente, assim, né? Isso já foram filósofos que construíram essa coisa bonita, e que é muito interessante, interessantíssimo, quando você retira algo que entra fortemente no conceito de algo, Pode-se pensar bastante a respeito você joga esse algo no gênero, num gênero mais remoto e mais amplo, e por isso menos preciso. É um fatalismo aí que, né, uma limitação nossa, do ser humano, me parece, de que à medida em que nós ampliamos, porque somos desafiados pelo mundo que nos cerca, né? E que está tão longe ou tão perto quanto queremos, e há um momento em que ele deixa de ser um mundo lá, tornar-se um mundo aqui, da mente, do pensamento, do pensador. E graças a Deus pensamos, né? Que bom que não só sentimos dor ou isso ou aquilo, que pensamos. E é através de um pensamento deste gênero, claro, que eu seguidamente, não sei se é coisa de velho, não, é coisa de sábio. seguidamente faço essa indagação. Coisa de sábio. E Sempre vai entrar um Diógenes para jogar a alguma coisa na procura sala. de algo que se perdeu há muito tempo ou não encontraram até agora e ficam escrevendo, fazendo desenhos no espelho de um lago calmo. Por isso que é se essa ideia, não complica dá para particularizar esse homem, né? de certa maneira. Então, volto lá para a causa primeira, de Aristóteles. Como é que nós podemos explicar a continuidade de um discurso que tenha pés, ou um pé? Diz bem, mas se esse pé é falso, um falso podos, então podemos discutir a qualidade desse pé de apoio. Mas de onde vem toda este emaranhado que o pensamento humano tece em torno de, acaba olhando para o firmamento e dizendo, não sei. Mas que tem, deve ter. A pesquisa científica, né, que é o que excelente que está aí, mas não tem condições de explicar certas coisas. Fenômeno, causa, efeitos, circunstâncias que modificam, que atuam, as substâncias. Então, todo esse emaranhado que é posto pelo pensador, há um momento em que ele associa isso, que a matéria é uma matéria, na razão direta da massa e no inverso do quadrado das distâncias. É uma equação matemática e que leva a isso. Por quê? Porque as perguntas nos recomendam uma visão que se perde no infinito
E esse que lugar, que até nem cabe dizer-se lugar, né? Não está presente nas nossas locuvações. Presentes. Embora não estejamos aqui para negar, né, o movimento, né, como quanto fez alguém já no passado, mas temos que admitir que certos movimentos obedecem não só a necessidades imperiosas, ou prazeres, ou infortúnio, que por vezes nos leva a sofrer, né? Então, essa pergunta Castro Alves dirigiu certa vez, está no infinito, mas tem que estar em algum lugar para o meu modo de pensar, dizendo, senão não tenho como dizer o que é isto. Eu não subsisto por mim mesmo. Eu devo a uma herança genética, que qual era a origem, então, o jeito, o formato, os pés, as mãos, o pensamento, né, de alguém que se percorrer os caminhos eu vou chegar lá. Diz, olha, tu eras isso aí, Pedro, vem daí. Tomando isso como verdade, né, essas razões primeiras, que estão tão longe de nós, nós pensados, é que o homem é um enigma. E não é proibido pensar sobre enigmas, porque ele pode conduzir a coisas objetivas. Quando o Dr. Paulo insiste nesse aspecto, ele esclarece muitas coisas de uma utilidade imensa. Tudo começa, né, pelo contato, pela preocupação, né, curiosidade, quem sabe até, e prazer, ou desprazer quando evitamos o que nos desagrada, né? Então, esses sentimentos todos entram na filosofia e o acrescido por esse chamamento de que as sensações podem chegar a nós por comunicação de alguém que já refinou, que palmilhou as trilhas do Dr. Paulo. Pode vir por informação. Então, essas novas informações colocam certamente em crise o nosso status como ser vivo, humano e racional. Animal, racional. Pessoal, E me congratulo com o debate de vocês. dá uma notícia do nosso grupo de estudos. Antes de encerrar, já estamos quase no Mas último só minuto. para terminar, temos então uma causa primeira aristotélica que se confunde e pode receber o cognome, deve receber o cognome de o Criador, Ah, sim. o grande geômetra. Então, tem que admitir Jamais. o autor da causa. Uma notícia, agradecer especialmente ao Antônio Tavares, desculpe. Antônio Tavares é uma pessoa que fez contato de Portugal, né, dizendo que tem assistido os nossos vídeos e fez algumas observações, alguns comentários. Então, em nome do Antônio Tavares e de tantos outros que provavelmente devem assistir nossas reuniões, obrigado pela... Outros sábados, então, vou trazer uma lista de tirar pessoas que assistem anonimamente. Ah, não, pois é, não, pode trazer, sim, sem dúvida. Eu só falei porque foi isso, É legal, né? que foi uma alegria saber que tem pessoas interessadas tão longe, né? Então, velhos o nome. Temos em Recife, temos em Pernambuco.
Aí sim. Hoje ele tá com toda a fora. Entrei no ringue. Tocou o sino. Ficou assim. Tocou o sino. Bom, vamos dar início à nossa reunião mais uma vez. Uma proposta, então, não sei, na última reunião eu sugeri que a gente retomasse um tema que faz bastante tempo que nós não examinamos aqui, que é a questão dos juízos. Me parece que, como é um pressuposto que tem sido tomado como fundamento de algumas ideias que são discutidas no grupo, talvez fosse interessante a gente fazer uma breve análise das questões que, num certo tempo, aqui no grupo de estudos foram ponto de pauta. Eu acho que por muitos anos, acho que uns 2 ou 3 anos, nós examinamos a questão dos juízos aqui, não, doutor Pedro Osório, no início das reuniões. Nossa. Isso. E, aliás, talvez não tenhamos ainda saído dos juízos sintéticos e analíticos a priori e a posteriori. E é nessa reflexão, pelo menos para mim, que eu estabeleço como um marco de toda a organização das minhas ideias, porque foi ao perceber a importância dessa distinção que eu comecei então a estruturar um sistema de ideias que tem essa questão como ponto de partida, que é a pauta que nós temos até hoje aqui, pelo menos que permitiu partir daí então até chegar ao sistema heptanimal de inteligência, né? Quando Kant então descobre de que os juízos matemáticos seriam juízos sintéticos a priori, ele põe em evidência então uma questão que até então nunca a filosofia tinha colocado: a possibilidade da existência de um ambiente de inteligência que estivesse constituído antes mesmo da capacidade humana de pensar, estaria ali para ser apenas descoberta. Ela não seria resultado de todo o sistema de conhecimento que o ser humano acaba com desse exame na pauta. Então, por que a questão dos juízos elas são importantes para levarmos adiante então nossas discussões? Porque os juízos são os que fundamentam todas as ideias que constituem então a pauta do nosso debate. Ou seja, se nós temos a capacidade de ter ideias e temos a capacidade de pensar, essa capacidade tem origem nos juízos. E, portanto, entender como esses processos ocorrem talvez seja talvez a mais importante questão a ser examinada aqui. Quando o Kant examina, pelo menos na Crítica da Razão Pura, faz o exame dessa questão, ele vai dizer que nós temos os juízos analíticos e juízos sintéticos, né? E segundo ele, os juízos analíticos seriam os juízos explicativos e os juízos sintéticos seriam os juízos ampliativos. Basicamente, são essas duas ideias que ele coloca para estruturar toda a Crítica da Razão Pura, né? E aí, quando ele vai falar dos juízos analíticos e sintéticos, ele depois estabelece uma nova categoria, que seria... Os céticos já teriam demonstrado, então, em todas as oportunidades em que se manifestaram sobre esse tema, da impossibilidade de uma ciência fundamentada na experiência. Ciência no sentido absoluto, como seria possível, né, examinar depois esse outro âmbito da inteligência. Então, nós temos, segundo Kant, então, os juízos sintéticos a priori, eles estariam completamente emancipados desta origem, né, da inteligência humana, dessa parte da inteligência humana, e, portanto, eles seriam a priori. Bastaria, então, que fossem descobertos com a capacidade humana de pensar, e na medida em que fossem descobertos, todos os seres humanos descobririam esse ambiente de inteligência organizado da mesma forma. Aliás, é um sistema interessante, que é um sistema que a gente pode dizer organizado da mesma forma, mas não pode dizer com o mesmo conteúdo. Porque a matemática, ela é uma relação entre formas.
Enquanto que o sistema de inteligência que nós utilizamos com a experiência, ele tem um conteúdo constituindo e descobrindo quando desenvolve a capacidade de pensar. Porque como o ser humano aprende com a experiência, todo conhecimento tem origem na experiência, todo o sistema de inteligência, então, do ser humano está fundamentado neste fato, de que o ser humano se descobre como um ser que consegue acumular experiências e que, ao acumular essas experiências, ele desenvolve a capacidade de pensar. A questão toda do exame que pode ser feito a respeito desta aptidão humana é que toda vez que ela entrar em pauta para exame, não é possível desconsiderar aquilo que denominamos então de experiência. E como toda a experiência humana é distinta, porque todo ser humano tem vidas distintas umas das outras, pessoas, elas convivem em ambientes culturais, físicos, geográficos distintos, essas diferenças não permitem à filosofia, então, criar ou encontrar um critério que possa unificar esse conjunto de experiências para constituir um sistema de filosofia. Então, o que o Kant coloca, o que esta questão coloca, então, é essa. Primeiro, que se todo conhecimento tem origem na experiência,